Olá, meus queridos, sou o professor Márcio e serei o seu professor de Física. Em nossa aula de hoje, continuando, essa nossa série de transmissão de calor, eu gostaria de questionar com vocês alguns fenômenos que ocorrem no nosso dia a dia, como o porquê o balão voa, o motivo de o ar-condicionado é sempre colocado na parte de cima da parede e não na parte inferior, como se forma as brisas e os ventos. O porquê o congelador ele fica na parte de cima da geladeira. Todas essas perguntas são explicadas através do conceito da convecção térmica. Isso é o que nós vamos aprender nessa aula, meu jovem. Este fenômeno ele é explicado na forma de como o calor ocorre nos fluidos, ou seja, nos líquidos e nos gases. Sendo assim, a convecção térmica não ocorre nos sólidos, pois a convecção térmica são movimentos em fluidos, seja ele líquido ou nos gases. Portanto, meus queridos, podemos entender que a convecção ela está diretamente ligada à densidade, melhor dizendo, a razão entre a massa e um determinado volume deste fluido. Vamos entender isso melhor? Então vem comigo. Para a gente começar o nosso estudo sobre convecção, eu quero que vocês olhem para essa figura aqui de uma geladeira, ou seja, uma geladeira comum, uma geladeira convencional. Fique bem claro isso para vocês. O nosso congelador ele é colocado na parte superior e muitas vezes quando sua mãe, o seu pai, coloca essa geladeira para descongelar, e se a pessoa fica muito sem paciência, o tempo dela está muito curto, eu já percebi isso aí. Ele pega uma faca e começa a ficar cutucando aqui dentro dessa parte do congelador, tentando quebrar o gelo, E por uma fatalidade, no momento que ele estiver batendo com essa faca, ele acaba furando o cano da serpentina. Aí acaba dando a maior confusão na sua casa, viu? Graças a essa tecnologia, esses tipos de geladeiras já estão sendo substituídas por outras, da qual tem um freezer. E isso ajuda que toda essa confusão não aconteça na sua casa. Mas vejam bem, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Por que a geladeira ela tem essas prateleiras aqui, de grades vazadas? Ou seja, com as grades com espaço entre elas. A segunda pergunta é por que o congelador ele fica na parte superior da geladeira? Isso para uma geladeira convencional, viu? Quê? Tá bom. Meus queridos, nesta aula nós vamos entender o motivo dessa descrição. Ou seja, a explicação para isso é que à medida que o ar ele vai esquentando, ele sobe. E a parte do congelador que é mais frio, fica na parte de cima, ele é mais denso, então ele desce para a parte de baixo. E como nós sabemos que a densidade é a razão da massa sobre o volume. Sendo assim, as partículas elas se aproximam uma da outra, ficando mais denso. E toda vez que você abre a geladeira, esse ar sai e a circulação acontece por toda a geladeira. Isso implica que não pode colocar plásticos sobre as prateleiras da geladeira. Isso interrompe o fluxo de ar na geladeira de tal forma que ficará com temperaturas diferentes nas camadas dessas prateleiras da geladeira. Então as frutas, os legumes que estão geralmente na parte de baixo, que deveriam estar a uma temperatura mais fria,
estarão muito mais quentes, ou seja, mais aquecidos. E logo o alimento ele vai estragar. E outra consequência disso é que a conta de luz da sua casa ela vai aumentar, porque a geladeira ela vai ter que ficar ligando para retirar todo o calor de dentro da geladeira. Então fique bem atentos a essa situação. Meus queridos, não se engane que a função da geladeira é de resfriar, pois não é. A função da geladeira é retirar o calor de dentro e jogar para fora. Mas eu não vou me alongar neste assunto, pois nós vamos falar isso mais a respeito quando a gente estiver na segunda lei da termodinâmica, ok? Mas alguns podem estar aí se perguntando, né? Engraçado, a geladeira da minha casa, as prateleiras são todas de vidro. Meu jovem, esse tipo de geladeira foi o que eu tinha comentado com vocês no início da nossa aula. Ou seja, a tecnologia revolucionou as geladeiras. Esse tipo de geladeira do qual você está pensando neste momento, que são todas, né? Com as prateleiras de vidro, já é outro nível de geladeira, ou seja, mais sofisticada, onde tem um fluxo de ar, né, atrás dessa geladeira toda especial e com todo um aparato diferente de uma geladeira convencional. Tem alguns computadorzinhos ali que controla a temperatura em cada compartimento. Isso já é outro nível de geladeira, que fique bem entendido isso para vocês. Para a nossa aula, nós vamos adotar uma geladeira convencional, onde as grades delas devem ser vazadas, né, para o ar aqui dentro dela possa circular. Ou seja, de forma que o engenheiro projetou essa nossa geladeira, que está representada nessa figura. Outra coisa muito importante aqui, meus queridos, é que a troca de calor ela acontece através da circulação do gás. Troca de calor essa que é chamada de convecção. E não se engane você que ela acontece exclusivamente no estado físico do gás. A convecção também ela pode acontecer nos líquidos. Como assim, Márcio? Não entendi. Veja bem, pessoal, nosso exemplo. Seria como se fosse uma panela, um recipiente que seja um líquido qualquer. Aqui eu peguei uma água, né? E ela está próximo de atingir o seu ponto de ebulição. Neste ponto aqui, nós podemos ver claramente a água circulando a todo momento. E isso acontece justamente porque a água que está no fundo dessa panela aqui, ó, ela se torna mais quente e por estar mais quente, ela fica menos densa, não é isso mesmo? Então a água, ela sobe para a parte de cima e a parte de cima, que não está tão quente quanto a parte de baixo, ela desce para ocupar o lugar que estava essa água aqui quente, né? Que subiu e vai fazendo esse ciclo aqui, ou seja, essa convecção. Caralho, cuzão! Consequentemente, essa circulação de água dentro da panela é o que promove o seu contínuo aquecimento. Então, esse processo de transmissão de calor em que o mesmo se propaga, né, se transmite pela contínua circulação do líquido ou do gás, é o que nós denominamos como convecção. Podemos dizer que ela ocorre somente nos líquidos e nos gases. Portanto, não há uma menor chance de ela acontecer nos materiais sólidos. E lembrando que nos sólidos eu disse que o processo de condução ele pode acontecer nos sólidos, no líquido e nos gases. Porém, no sólido mais intenso e líquidos e gases de uma forma menos intensa. Por outro lado, na convecção, não. Para que haja transmissão por convecção, tem que ter um líquido ou um gás. Se não houver pelo menos um dos dois, não há uma menor chance de isso acontecer. E é por isso, né, que a convecção não acontece no vácuo, porque o vácuo é um ambiente
onde não tem nada, ou seja, desprovido de qualquer matéria. Para aquecer um ambiente em um tempo menor, os aquecedores devem ser colocados na parte de baixo, de tal forma que o ar quente sobe, aquece todo o ambiente, ao passo que se eu colocar esse aquecedor na metade, o ar quente ele vai subir e vai aquecer mais a parte de cima, e essa parte de baixo vai levar mais tempo para se aquecer. Agora, se você colocar o ar condicionado na metade da parede do ambiente, este ar frio vai descer e vai esfriar mais a parte de baixo. Porém, não estou dizendo que a temperatura não vai atingir a mesma temperatura, meus jovens, porque ele vai entrar em equilíbrio térmico, porém ele vai gastar mais tempo do que se você estivesse instalado ele na parte superior, que é o local correto. Fecho aqui essa parte, né, da convecção. Espero que tenham gostado. Se gostou, não esqueça não, deixa aí o seu like, divulgue para os seus amigos e se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal. Um meu grande abraço e fique com Deus.